Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai, pelo nome do Senhor Jesus, Senhor, mais uma vez nós te buscamos em nossa oração. Grato, Senhor, por esse tão grande privilégio que o Senhor nos dá de parar nesse dia para buscar a sua face, para buscar o Deus da nossa vida, da nossa salvação, o nosso Redentor, que pela graça nos separou, que pela graça nos chamou e que por tua graça tem nos ensinado a viver para a glória do teu nome, Senhor. Por isso, em nome do Senhor, Pai, nesses minutos que nós estaremos diante da sua palavra, Senhor, apesar das nossas limitações, a começar por mim, Senhor, fale de alguma maneira aos nossos corações. Ensina-nos a viver segundo os seus propósitos, para que a sua vontade se faça e seja viva entre nós, Senhor. Pelo nome de Jesus, intercedo por cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Bom, esse mês de setembro é um mês que tradicionalmente nós promessistas paramos um pouco para refletir na missão que nós temos de levar o evangelho, de levar a palavra, de falar do amor de Deus, da salvação que nos alcançou ao maior número de pessoas possíveis. Então, todo ano nós nos reunimos nesse mesmo período e falamos das mesmas questões, da mesma missão que nós temos, de compartilhar o amor, a graça, de falar da salvação, de falar da eternidade, na qual nós cremos e na qual nós estamos pela graça de Deus. Eu confesso que esse é um tema que causa algumas inquietações em mim, quando a gente fala de missão, de levar o amor de Deus, de compartilhar o evangelho. Algumas inquietações porque, primeiro, é um mandamento. Então nós temos que cumpri-lo. Jesus concluiu a sua missão aqui na terra dizendo: ide por todo o mundo, façam discípulos, ensinem, todos aqueles que se converterem e forem batizados serão salvos. Ou seja, há uma ordem de Jesus de que enquanto nós estivermos indo, vivendo, nós temos essa missão de levar o evangelho, de compartilhar a graça, o amor de Deus com o maior número de pessoas possível. Isso é missão que a gente recebeu. Então isso causa uma certa inquietação de mim, porque sei que carrego essa missão de falar do evangelho. É uma ordem de Jesus sobre mim, sobre nós. Mas ao mesmo tempo, os métodos que normalmente são apresentados me causam desconforto, porque normalmente quando a gente fala de missão, de levar o evangelho, o que me vem à mente é: você precisa pregar para o seu vizinho, você precisa, quando for na padaria, falar do evangelho para o cara da padaria, você precisa fazer alguma coisa para os seus parentes ainda não convertidos, e tudo isso é verdade. Mas eu confesso, talvez por causa da minha natureza introspectiva, que isso para mim é um tanto quanto constrangedor. Eu não me imagino tocando a campainha do meu vizinho dizendo: você precisa aceitar Jesus. Então, os métodos apresentados normalmente causam para mim um certo desconforto. Mas esse ano a gente faz uma maneira diferente, a gente fala de uma maneira diferente. Porque a gente não vai falar de um método, a gente vai refletir em exemplos. Exemplos de comunidades que cumpriram a missão de levar o evangelho, levar o amor de Deus, de uma maneira natural. Essa série aqui ela é baseada em 4 igrejas
do primeiro século, que nós chamamos de igreja primitiva, que é aquela igreja que ainda foi cuidada pelos apóstolos, que estava muito perto de Jesus, e que cumpriram essa missão de uma maneira extraordinária de levar o amor e o evangelho às pessoas. E a gente não quer dizer com isso que essas igrejas eram perfeitas, que essas igrejas não tinham limitações, muito pelo contrário, tinham defeitos, tinham limitações, mas cumpriam de uma maneira extraordinária a missão de compartilhar o evangelho. A primeira igreja que a gente vai refletir é essa igreja de Jerusalém, que é a primeira que se destaca aqui. Essa igreja ela tinha problemas, essa igreja tinha limitações, assim como nós temos, mas é extraordinário, porque quando a gente lê as primeiras páginas de Atos, a gente percebe que poucos irmãos se reuniam buscando a Deus. E pouco depois você já lê que tinha cerca de 5.000 crentes seguindo a Cristo por meio da pregação dessa igreja. Ou seja, ela é um fenômeno quando se trata da manifestação do evangelho. E quais são os exemplos que essa igreja deixa para nós? Qual foi a maneira que essa igreja viveu, que a gente pode olhar e tirar exemplos para que a gente possa viver também e que por meio da vida da igreja a gente também possa compartilhar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Primeira marca dessa igreja que eu queria destacar é que essa igreja era uma igreja que não abria mão do ensino da palavra de Deus. Essa igreja era uma igreja focada no ensino da palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, primeira parte do versículo 42, diz assim, ó: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, que traz o mesmo sentido, ensino, doutrina, traz essa mesma expressão. E a questão é que essa igreja era uma igreja que não abria mão de ensinar a palavra de Deus. Eles persistiam nisso, ensinavam a respeito de Jesus, ensinavam a respeito da cruz, ensinavam o evangelho, ensinavam a salvação, ensinavam a respeito do ser humano sem Deus. Isso era contínuo e mais, ensinavam como aqueles que foram alcançados pelo evangelho devem viver as suas vidas. Como viver uma vida de santidade, como viver uma vida de obediência, já que nós fomos alcançados pela graça de Deus, como nós devemos viver. E eles não abriam mão do ensino, de doutrinar a igreja, de ensinar a igreja. E eu acho interessante que essa igreja, se você voltar um pouquinho o texto, vai dizer que ela tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Ou seja, eles ainda estavam naquele êxtase que eles viveram do Espírito de Deus derramado sobre a igreja. Então eles estavam com aquele fervor. Eles poderiam muito dizer que, já que a gente tem a plenitude do Espírito entre nós, a gente vai viver nessa experiência. Não, não. A igreja que recebe o batismo no Espírito Santo continua ensinando a palavra de Deus. Amém? A igreja que acredita que Deus batiza no Espírito, que derrama o Espírito de uma maneira poderosa, essa igreja ela é focada no ensino da palavra de Deus. E isso é muito importante para a gente. Apesar de toda a experiência, o texto de Lucas diz, eles perseveravam, ou seja, eles persistiam em ensinar a palavra de Deus para os crentes e para a igreja. E por que eles persistiam? Por que eles não abriam mão de ensinar a palavra de Deus? Por que eles não ficaram só na experiência que eles tiveram? Primeiro, porque é um mandamento de Jesus. É uma ordem de Jesus sobre a igreja ensinar. O ensino é uma missão da igreja. Se você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Deixa eu achar aqui. Mateus 28, versículo 20. Vou ler até do 19, a partir do 19. Mateus 28, 19. Portanto, palavras de Jesus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. Ou seja, é uma ordem de Jesus sobre nós. Nós temos a missão e a obrigação de ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos, nós também temos a missão de continuar ensinando. Então, primeiro, por que a gente tem que ensinar? Porque isso era uma prioridade na vida da igreja, porque é o mandamento de Jesus ensinar. Abrir a palavra e ensinar aquilo que Deus quer para a vida daqueles que são salvos. Segundo, eles não abriam mão porque é impossível que existam verdadeiras conversões entre nós se não houver exposição da palavra de Deus.
A gente pode vir para frente pela emoção, a gente pode vir por causa da culpa, a gente pode vir por muitas razões, mas a única maneira de vivermos a verdadeira conversão é a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala a respeito da santidade de Deus. Aliás, se a gente não entender quem é Deus, a sua natureza imutável, a sua justiça, a gente jamais vai entender porque Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Só conhecendo Deus por meio da sua palavra que a gente vai conseguir entender o Evangelho. Eles ensinavam porque é só por meio da palavra que a gente tem consciência de quem nós somos. Do nosso pecado, da nossa desordem, da situação do ser humano sem Deus. É pela palavra que a gente aprende isso. Eles não abriam mão, porque só pela palavra a gente entende o quanto a gente precisa de Jesus na nossa vida. Jesus se torna essencial quando a gente entende quem é Deus, qual é o nosso estado e o quanto nós precisamos de Cristo como nosso Senhor e Redentor na vida. Inclusive, eles ensinavam a palavra, porque é pela palavra que a gente aprende como deve viver aqueles que foram salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Portanto, a primeira evidência, a primeira questão que torna uma igreja missional naturalmente, apego à palavra de Deus. Não são as experiências só, não são os nossos momentos só de louvor, não são, seja lá o que for. O caminho, a evidência de uma igreja missional de uma maneira natural. Uma igreja que ensina a palavra. Ensinava a palavra no púlpito, ensinava a palavra nas casas, ensinavam nos lugares públicos, mas eles não abriam mão de ensinar a palavra de Deus. E se a gente quiser naturalmente ser uma igreja missional, nós temos que ter esse apego também à exposição da palavra de Deus. Amém? Segunda evidência dessa igreja, segunda marca dessa igreja. Eles viviam e manifestavam o evangelho por meio de uma vida de adoração. E isso também é muito importante. Eles adoravam a Deus continuamente. E quando a gente fala de que eles viviam em adoração, não é que eles viviam com as mãos para cima, cantando música o dia inteiro. Não é isso. A oração da igreja de Atos ela acontecia de muitas formas. Uma das mais evidentes era uma vida de oração. Eles adoravam a Deus por meio das suas orações contínuas. Aliás, é a última expressão do versículo 42 de Atos, capítulo 2. Deixa eu voltar aqui. Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Ou seja, isso faz parte da vida dessa igreja. E o que eu acho legal é que a oração dessa igreja era uma oração contínua, persistente. Eles não abriam mão de ter uma vida de oração. Se você olhar o livro de Atos, antes da descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, no Pentecostes, você vai ver que a igreja já estava há alguns dias reunida em oração. O Espírito de Deus desceu, a plenitude do Espírito foi derramada. Dias depois, essa igreja ainda continua vivendo uma vida dedicada à oração. Sempre orando. Aliás, o versículo 46 diz isso. Todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias essa igreja estava reunida em oração. E eu vi uma pesquisa esses dias, lendo um artigo, a gente pega algumas informações sobre a nossa caminhada cristã que deixam entristecidos e ao mesmo tempo impressionados. O povo religioso das grandes religiões do mundo que menos ora, adivinha quem é? É o cristão. Se você pegar o tempo de oração de um judeu ortodoxo, aliás, o judeu ele tem os seus horários definidos para oração. Se der o horário, meu irmão, ele puxa o tapete dele e fala, dá licença que agora eu vou orar. E ele ora. Tem as horas definidas, horários definidos, e onde ele estiver, ele vai orar, porque isso foi determinado, isso faz parte da vida dele. Os muçulmanos, naqueles templos deles, naquelas mesquitas, todos os dias você vê aquela multidão de gente orando, buscando a sua divindade, se dedicando à oração. Até o Sexinoê, não sei se tem alguém Sexinoê aqui hoje, não se sinta ofendido. Mas o Sexinoê, naqueles sons que eles reproduzem, sabe? Já viram aqueles sons que eles reproduzem? Quanto tempo aquele povo fica nas suas meditações, buscando seja lá o que for. Eu tive uma professora que ela falou que no mestrado dela, em Ciência da Religião, quando você faz ciência da religião, você é obrigado a fazer uma tese de uma religião que não é a sua. Então ela falou que ela foi estudar o Sexinoê.
Então, ela, além da pesquisa por livros de história, ela tem que fazer uma consulta, uma entrevista com alguém que é da religião, com o líder daquela religião. E ela falou que foi entrevistar um líder do Sechinoe, então algumas entrevistas. Então ela chegava no finzinho da reunião, ele falou que ele poderia atendê-la. E um dia ela falou que chegou muito cedo. Chegou lá uns 40 minutos. Então ela já chegou, já entrando, quando ela viu, já entrou, todo mundo olhou para ela, o pessoal olhou. Aí para não entrar e sair, ela falou, eu sentei. Ela falou, eu pensei que estivesse acabando, mas aquele som continuou, e continuou, e continuou, aquela repetição do som. Ela falou, quanto menos eu esperava, eu estava em transe junto com eles. Ela é crente. Ela falou, eu estava na mesma pegada. Ela falou, eu já estava ali, saindo de mim e tal. Levantei correndo, entrei no carro, liguei um CD gospel e comecei a ouvir. Falei assim, eu estou voltando para cá de novo. Passam horas em meditação. Até quando ela voltou para o carro, o pessoal falou assim na sala, que CD que a senhora colocou? Coloquei um CD da Lagoinha. Falei, professora, continuava lá no Sechinoe. O pessoal não gostava da Lagoinha, né? Mas falou que ela correu, voltou para o carro e falou, deixa eu voltar para a atmosfera aqui. E o triste é que nós, cristãos, nós declaramos que nós cremos no único Deus verdadeiro. E ao mesmo tempo nós somos o povo que menos busca o nosso Deus em orações. Isso é triste demais para a gente. O povo que menos se reúne para buscar Deus em oração é o povo cristão. E isso de fato devia levar a gente a pensar muito sério sobre essa questão. E o que é interessante é que essa busca deles por Deus, na sua adoração, era uma busca com temor. Ou seja, versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Ou seja, não era uma reunião qualquer. Não era uma festa qualquer. As pessoas que se reuniam ali diante de Deus, de fato, elas tinham temência a Deus. Elas tinham consciência da santidade de Deus. Elas tinham consciência da justiça de Deus, da natureza santa de Deus. Não era uma coisa qualquer, sabe? Um tempo atrás eu participei de um momento de oração, uma festa meio de família, aqueles meio parentes. E tinha lá um pessoal, de um cristão também, mas de uma fé neopentecostal, e deram a oração para uma moça, e ela foi orar, e eu fiquei impressionado. É feio você abrir o olho quando a pessoa está orando, né? Mas eu fiquei impactado com a oração dela, que ela dizia, você, Deus, você, Senhor. Eu falei assim, ou ela é muito íntima de Deus, que eles estão até chamando de você, ou ela não conhece Deus na sua santidade, na sua glória, porque para mim o Senhor ainda é Senhor. E essa comunidade aqui, ela se reúne temente a Deus, consciente de quem eles estão buscando. E uma outra marca aqui da sua adoração, oração, temor, era o louvor que existia entre eles. Eles louvavam a Deus. Versículo 47 diz, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. Eles louvavam a Deus continuamente, agradecendo pela salvação que alcançou a vida deles. Eles louvavam a Deus pela presença de Deus viva entre eles. E eles louvavam a Deus porque eles sabiam que nas mãos de Deus eles tinham um futuro eterno. E se há um povo que tem razão para adorar a Deus, esse povo somos nós. Porque nós temos salvação, nós temos a presença de Deus entre nós e nós temos um futuro eterno garantido por Deus. Isso é muita razão para que a gente viva em adoração. E essa era uma marca natural dessa igreja. E a última característica que eu gosto muito dessa igreja é que ela era uma igreja que vivia em plena comunhão. A segunda parte do versículo 43 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E à comunhão. Essa comunhão, primeiro, é essa comunhão com Deus, porque pelo Evangelho nós estamos de novo em paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus foi restabelecido, mas há uma questão muito importante. Toda comunhão verdadeira com Deus nos leva à comunhão com o próximo. Na verdade, quando nós nos convertemos a Deus, nós nos convertemos uns aos outros também. Isso é uma evidência do Evangelho. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, ele fala, se você ama Deus, se você acha que ama Deus e não ama o seu próximo, você não ama a Deus, porque Deus é invisível. O próximo você pode ver e ele foi feito à imagem de Deus. Portanto, converter-se a Deus é converter-se ao próximo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. A maior evidência de que Deus está entre a gente é o amor. É a comunhão dos crentes. Jesus disse, olha, assim saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês
amarem uns aos outros. A maior evidência de que Deus está agindo entre nós, que o Espírito de Deus está entre nós, é o fato de que nós estamos nos amando uns aos outros. Isso é a marca de que Deus está presente na nossa igreja e na nossa vida. E esse amor dessa igreja, que eu gosto muito, ele se manifestava no cuidado. Se você olhar aqui a última parte dos versículos 44 e 45, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles estavam preocupados um com a necessidade do outro. É óbvio que esse texto aqui, ele está descrevendo um fato. Ou seja, Deus não está ensinando para a gente aqui que a gente tem que vender tudo e sair distribuindo. E também não é comunismo, né? Porque senão não é uma ideia de que eles eram obrigados a vender tudo e distribuir para as pessoas. Não. Eles quiseram fazer isso. E provavelmente foi uma atitude da igreja ainda um pouco imatura, porque na mente daquela igreja, Jesus voltaria muito rápido. Porque eles fizeram as contas. Jesus prometeu que derramaria o Espírito Santo sobre a igreja. Se Jesus ficou 40 dias com eles e aconteceu o derramamento do Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, em 10 dias de oração, o Espírito de Deus chegou, a promessa se cumpriu. Então vamos dizer que Jesus voltaria na cabeça deles, sei lá, com uns 30 dias para frente. E levando em conta que Jesus voltaria tão rápido, eles disseram, gente, vamos vender tudo, repartir o dinheiro, vamos ficar aqui cantando louvor a Deus, orando a Deus, porque isso já basta. O problema é que o dinheiro acabou, Jesus não voltou, e depois você encontra o apóstolo Paulo fazendo um rateio nas outras igrejas, pedindo ajuda para levar para Jerusalém, porque os irmãos estavam passando fome. Então a ideia aqui não é que a gente vai vender tudo e dar para a igreja, porque talvez essa não seja a melhor ideia. Aliás, todo mundo que tentou na história acertar o dia da vinda de Cristo se deu mal, então não é isso. Mas o que eu acho muito importante nessa comunidade é que eles se importavam um com a necessidade dos outros. O texto diz, eles repartiam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, eles estavam olhando para a necessidade que existia dentro da comunidade. E se nós queremos ser essa igreja missional, uma das grandes marcas de Deus entre nós, essa é a atitude de nós nos importarmos mais uns com os outros. De olhar para a necessidade que existe dentro da nossa comunidade. De olhar para cá e perceber que existem pessoas desempregadas. E tem muita gente aqui que tem uma capacidade boa de se preparar para o mercado de trabalho e falar, irmão, eu vou te ajudar a arrumar um emprego. Eu vou te direcionar para que você possa se reencontrar no mercado de trabalho. Olhar para a necessidade daqueles que se sentem oprimidos. Existem mulheres que vivem com homens terríveis, que não sabem que se abandonarem esse homem, vão continuar vivendo. E às vezes tem alguém aqui que já viveu a experiência, fala, você vai viver, eu posso te ajudar. Olhar para as necessidades dos outros, olhar para as necessidades de afeto um do outro. Às vezes você fala assim, vou ter que ajudar, vai ter que soltar dinheiro. Não, existem necessidades afetivas. Quem aqui já se sentiu sozinho alguma vez? Levanta a mão, só um pouquinho. Olha isso. Quem aqui já teve vontade de conversar e não tinha ninguém para conversar? Pode levantar a mão, por favor. Dá uma olhada, tem um monte de gente que teve vontade, você estava aí sem saber e o outro também queria conversar. E é verdade, às vezes as nossas necessidades só são afetivas. Eu quero alguém que me escute. Eu quero alguém que me ajude. Eu quero alguém que me oriente. Eu quero alguém que me dê uma palavra. Eu quero alguém que me abrace. São necessidades onde, infelizmente, nós estamos tão focados em nós mesmos que nós perdemos a capacidade de olharmos para o lado. Necessidade de gente que quer aprender a palavra de Deus. Sabe, alguém fala assim, gente, alguém pode me ensinar? Aliás, eu sinto uma agonia porque eu recebo tantas questões e eu gosto de pessoas com questões e eu percebo que não consigo responder todas, não dá tempo. Aí quando alguém fala para mim assim, olha, eu tenho muita questão, mas infelizmente esses pastores estão sempre correndo, então a gente não tem, um está correndo, o outro está lá, o outro não conseguiu responder, e isso me dá uma agonia terrível. Inclusive tem uns 15 livros de uma questão que eu comprei essa semana que eu estou lendo, que eu preciso responder as questões, eu preciso me preparar para isso. Mas é uma necessidade natural da nossa comunidade, é uma necessidade. E o nosso maior problema, gente, é que a gente não entende que a verdadeira conversão a Deus nos converte uns aos outros. Nos faz olhar um para os outros. E nós temos uma questão dentro de nós. Nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não queremos mudar.
A gente quer continuar egoísta, a gente quer continuar excêntrico, a gente quer continuar vivendo os nossos sonhos, os nossos planos, e a gente quer que Deus abençoe. Nós somos muito parecidos com Jacó. Jacó teve uma visão de Deus, de alguma maneira Deus se incorporou e apareceu para Jacó, e Jacó falou que agarrou Deus. E ele passou a noite inteira lutando com Deus. Pensa um negócio desse, alguém passou a noite inteira lutando com Deus, dizendo, deixa eu ir. Ele falou, você não vai enquanto me abençoar. O Senhor não vai subir de volta enquanto me abençoar. O Senhor vai, não vou te abençoar, vai me abençoar, não vou. A questão é que Jacó queria que Deus abençoasse ele, mesmo ele sendo Jacó. Jacó era um trapaceiro, um malandro que enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro, enganava todo mundo. E sendo abençoado por Deus, ele ia falar, agora ninguém me segura, né? Mas aí Deus transforma Jacó em Israel, que é o pai de muitas nações. E mais toca na coxa dele e ele começa a mancar dizendo, ninguém que tem um encontro verdadeiro com Deus sai do mesmo jeito que chegou. E essa é a questão, a nossa conversão a Deus passa por nossa conversão ao próximo. E essa é uma evidência dessa igreja que se importava. Se importava em ensinar a palavra aos irmãos que estavam chegando. Se importavam em viver em adoração contínua ao Deus da sua redenção, ao Deus da sua salvação. Se importavam em olhar para a necessidade uns dos outros. E o que mais é extraordinário na igreja de Atos, versículo 47. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não era um método, não era uma estratégia, não era algo desenvolvido por alguém, não, era uma maneira de ser. Uma igreja focada na palavra, uma igreja que continuamente adorava a Deus, e que o Senhor, que cuidava do outro, e que o Senhor todo dia espontaneamente ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. Até porque sem a mão de Deus, todo método de evangelização será falho. Lembra aquele momento em que os discípulos voltavam de uma pesca desanimados, sem pegar nada, e Jesus entrou no barco e falou assim, pode jogar a rede naquele canto, naquele lugar ali, ó. Aí eles olharam e falaram, Senhor, já foi a noite inteira, não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, não, naquele canto ali, eles jogaram a rede naquele lugar, quando eles puxaram a rede, eles conseguiam trazer de volta de tanto peixe que tinha. E Deus está mostrando para a gente que quem sabe onde estão aqueles que precisam ser pescados pelas redes do Evangelho é Deus. É Deus. É Deus que sabe onde estão aqueles que precisam ser trazidos pela rede do Evangelho. E a nossa missão, acima de tudo, é viver os propósitos de Deus. Porque eu queria que Deus, lá do céu, na sua reunião, ou sei lá se Ele está aqui entre nós, mas que Deus, de onde Ele estiver, Ele possa olhar lá do céu e falar assim, ali no Parque Alvorada tem uma comunidade que se importa com a palavra, que me adora continuamente e que se importa com o próximo. E ele dissesse, vamos mandar a gente para lá, porque lá é um lugar de cura, lá é um lugar de salvação, lá é um lugar de amor, lá é um lugar de transformação. E eu espero muito que o Senhor, na nossa simplicidade e nas nossas limitações, olhe para a gente e perceba aqui um lugar onde vale a pena mandar pessoas para que a salvação aconteça na vida delas. Amém? Vamos orar?